Bem-vindo, gentil ouvinte. Peço desculpas imediatamente a você, pois tenho sido um mentiroso por omissão. Você pode ter me visto exaltar as alegrias do jogo em minhas rasgadas e avaliações de produtos. Você pode ter ouvido minha paixão ao narrar os primórdios da lei. Mas eu te mantive no escuro para a sua própria proteção. Eu tenho escondido algo de você. E eu sinto que agora é a hora. Pois há uma razão para que o Warhammer 40K não seja apenas gostado ou mesmo obcecado, mas amado. O AM 40.000 é verdadeiramente amado por seus fãs por um muito bom motivo. Uma razão que estou prestes a revelar para você em toda a sua glória agridoce. Não são os brinquedos, por mais esplêndidos que sejam. Não é a pintura, por mais terapêutica que seja. Não é nem mesmo a socialização e relaxamento que eu elogio tanto. É o escapismo. É em sua profundidade que nenhum outro universo fictício que eu conheço, nem mesmo o da saga Star Wars, tem tanta profundidade. Está encapsulado em um terrível momento e em uma única imagem, mas você precisa entender isso. Para compreender sua potência, o que eu chamo de o segundo mais longo está contido na história que estou prestes a contar para você. Mas o momento de que falo é o instante definidor que evoca tanta paixão e lealdade nos adeptos deste mundo. É por isso que considero a história entre as melhores e mais emocionantes ficções na literatura ocidental moderna. Pode nunca ganhar o reconhecimento que merece, e certamente não conseguirei fazer jus a ela, mas vou tentar. Então, gentil ouvinte, dê-me sua mão metaforicamente. E vamos ao ponto mais escuro do universo, naquilo que eu chamo de o segundo mais longo. Vamos ver por que o universo Warhammer é tão importante para tantos, o que resiste ao teste do tempo. Então vamos explorar a lenda existente de um dos maiores heróis, possivelmente o herói mais trágico do universo Warhammer, onde este momento está contido. Apresento a você, gentil ouvinte, a história do primarca da 7ª Legião dos Legionistas Astartes. Ao pretoriano da Terra, bem-vindo à história de Rogal Dorn. Agora deixe-nos começar nossa jornada. Devo dar a vocês o mais breve resumo da história que abordarei em mais detalhes mais tarde, porque tem uma importância colossal e dominante para a história que devo relatar hoje. Além disso, tenha em mente que isso é apenas uma introdução a Rogal Dorn. Cobrir sua história simplesmente não seria consumível por meio deste meio, sem uma infinidade de sessões. Portanto, esteja ciente de que revisarei segmentos desta história com mais detalhes no futuro, se for solicitado. Em um tempo de horror absoluto, um tempo em que a humanidade quase foi extinta, um homem se levantou para nos salvar. Este indivíduo era um homem mais tarde conhecido apenas como o Imperador da Humanidade, pois no futuro a humanidade havia se desenvolvido e concedido as estrelas, formando uma poderosa confederação de planetas longe e perto, mas como todas as coisas, não era para durar. O meio pelo qual os navios atravessavam a galáxia era chamado de motor de dobra, transportando para outro universo adjacente conhecido como Imaterium. Os navios podiam viajar para estrelas distantes em frações do tempo que levariam no mundo real, o Materium. Então a Federação Humana colonizou as estrelas e eles desenvolveram essas tecnologias. Tecnologias que impressionariam as pessoas de hoje. Bem, para esse assunto, aquelas do período posterior do 41º milênio. A humanidade se considerava intocável. Seus exércitos robóticos, os Homens de Ferro, eram incontáveis.
Sua frota era tão avançada que ninguém, nem mesmo a antiga raça chamada Eldarai, poderia igualá-lo sem um enorme custo. A humanidade estava ascendente e sentia que seu tempo havia chegado. Sentia-se invulnerável. É assim que todos os tolos começam. Com arrogância, com soberba, uma série de coisas aconteceu em um período muito curto de tempo no grande esquema das coisas. Mas não se preocupe, pois vou cobri-las todas em mais detalhes no meu próprio estilo inimitável em outra conjuntura. Mas vamos listá-las agora para termos contexto. Os Homens de Ferro, os próprios exércitos da humanidade, se voltaram contra seus mestres. Nada novo, mas a maneira como isso impacta é fenomenal e muito distinta. Mas entraremos nas nuances em outro momento. Saiba apenas que muitos humanos morreram. Naquela luta que durou eras, que mal venceram com a ajuda de outros contra seu próprio exército automatizado, quando a humanidade estava de joelhos ainda se recuperando do holocausto que foi a revolta cibernética, mais desastres então ocorreram. O Warp, que facilitava a viagem mais rápida que a luz, tornou-se quase impossível. Grandes tempestades de Warp fecharam grande parte da galáxia e tornaram a viagem efetivamente impossível, já que a Confederação de Planetas dos Humanos sempre dependeu tanto do comércio e da cooperação. Os efeitos foram imediatos e catastróficos. Mundos inteiros que antes eram cidades ou industrializados e dependiam inteiramente da produção de seus vizinhos. A população desses planetas rapidamente entrou em fome e depois em inanição. Distúrbios ocorreram em toda a galáxia e a civilização humana foi varrida. Planetas que dependiam dos bens e equipamentos produzidos por seus vizinhos também não conseguiram sobreviver ou regrediram para mundos feudais, onde a regra da espada e do poder sozinho, ou o que se podia esperar por justiça e paz. Foi uma época de homens fortes. Além disso, a humanidade começou a perceber novamente seus potenciais, e os Psykers, aqueles capazes de acessar as energias do Warp para criar maravilhas ou desafiar as regras da galáxia, começaram a surgir com maior regularidade e com maior capacidade de controlar o Warp. A triste verdade é que os planetas e sociedades que acolheram este Nova Homus, o novo homem, o Psyker, acabaram por se arrepender de sua abertura. Pois à medida que os Psykers surgiam, seus poderes para acessar o Warp começaram a atrair males que a humanidade nunca havia encontrado no mundo real, o Materium. Os Psykers sucumbiriam aos sussurros sombrios dos habitantes do Warp e seriam possuídos. Habitantes que o Império agora chamava de demônios, e setores inteiros sucumbiriam às suas predações. Um demônio é quase impossível de ser derrotado sem um Psyker totalmente treinado e incrivelmente experiente e poderoso de um lado, ou o tipo de tecnologia e armamento que estava desaparecendo rapidamente devido à regressão de enormes faixas da civilização humana. Não era para ser, pois não havia ninguém para treinar esses Psykers nascentes, ninguém para protegê-los. O massacre e a escravidão desses seres continuaram sem controle na maior parte do tempo, e novamente a população da humanidade diminuiu ainda mais. Sua liberdade foi arrancada deles, e suas vidas reduzidas a de gado ou alimento para os caprichos de seus mestres imortais e semelhantes a deuses, e Xenos da mesma forma, enquanto a humanidade enfraquecia aquelas raças com as quais se aliaram para enfrentar a ameaça dos Homens de Ferro, todos os seus aliados se voltaram contra eles. Talvez isso seja a propaganda do Imperador, mas ninguém vive para contradizer ou refutar sua leitura de um passado que ele sozinho sobreviveu, pois o Imperador é imortal. E viveu por muito tempo. Assim, a humanidade foi atacada e escravizada, ou destruída também por seus antigos aliados. Um crime, uma dor que o Imperador nunca esqueceu, e seus filhos foram lembrados sempre que embarcaram nas campanhas da Grande Cruzada. Este período é chamado de Era do Conflito, por outros de Noite Antiga.
e afetou profundamente todo o subconsciente da raça humana, marcando-a além do reconhecimento. Por milhares de anos a humanidade foi espancada, morta, escravizada e encurralada. Quase fomos apagados da história e teríamos sido eventualmente se não fosse pela chegada do Imperador da Humanidade. No planeta natal da humanidade, outrora chamado Terra, agora chamado Terra, Terra, o Imperador que havia observado todas as eras da humanidade surgiu. Ele se livrou de suas regras e amarras de toda a vida que o impediam de se revelar. Antes ele não precisava. Mas agora este eterno humano, o mais poderoso de todos nós, considerou que simplesmente não havia alternativa. O próprio terror se tornou um deserto de estados tecnobárbaros em conflito com a tecnologia para criar terrores biológicos e mecânicos. Estava infestado de psicopatas malignos e magos imorais. Estados inteiros que haviam caído sob o controle de Xenos, termo do Império para alienígenas. Tudo o que a população da Terra podia fazer era assistir horrorizada enquanto suas vidas se transformavam efetivamente em um inferno. Não havia nada além de escuridão e maldade, dor e tirania, até a chegada do Imperador. Em poucas centenas de anos, ele criou sua guarda custódia e seus guerreiros do trovão, os precursores de seus marines espaciais, e levou a luta para as terras ao seu redor. Ele começou as guerras de unificação. Vamos pular para o final deste período, pois vou atualizar você à medida que o tempo passa com a história desse período, mas é desnecessário dizer que o Imperador esmagou tudo diante dele e unificou os humanos da Terra do Terror, e destruiu todas e quaisquer influências externas que ajudaram a levar a humanidade à ruína. Mas isso foi só o início. O Imperador preparou uma grande cruzada, um grande exército para partir do terror, e com apenas um objetivo, a salvação da humanidade. Com seus guerreiros geneticamente modificados, os adeptos Astartes, seus fuzileiros espaciais, ele se preparou para retomar a galáxia em nome da paz e justiça. À medida que o Sistema Sol sucumbia aos seus planos, os exércitos tecnológicos de Marte foram adicionados às suas forças, pois Marte havia sobrevivido semi-intacto à Era da Discórdia. Embora fossem uma sombra do poder da Confederação Humana, os sacerdotes tecnológicos de Marte ainda comandavam um grande poder e possuíam frotas de navios de guerra e forças aterrorizantes de titãs, veículos de guerra colossais. Com Marte ao seu lado e seus exércitos geneticamente modificados crescendo rapidamente, o Imperador partiu para a galáxia em uma missão dupla. A primeira, como dito, para trazer liberdade, sabedoria e segurança para os humanos assediados espalhados pelas estrelas. A segunda missão era, enquanto avançava sempre para frente e para fora, encontrar os sóis que ele havia construído, pois havia 20 legiões de guerreiros super-humanos. Os Astartes, que haviam sido criados e desenvolvidos, mas cada um era diferente devido ao seu modelo ser um primarca diferente. Os primarcas, que abordarei em mais detalhes em breve, eram 20 semideuses, os 20 filhos do Imperador que ele projetou geneticamente, forjou e preparou para liderar seus exércitos em sua grande cruzada. Eles foram feitos a partir de seu próprio material genético e a sua imagem. Mas em um terrível momento antes de seu nascimento, cada um foi levado em suas cápsulas e espalhado entre as estrelas pelos poderes do caos. Os deuses do caos, que odiavam o Imperador da Humanidade, chamando-o de anátema, pareciam aterrorizados com o poder que o Imperador teria se tivesse seus filhos com ele. Mas por algum motivo eles não conseguiram destruir os primarcas. Então encontraram uma brecha em suas armaduras, um buraco em suas defesas, no palácio do Imperador sob as montanhas do Himalaia, e levaram seus filhos e os depositaram em mundos por toda a galáxia. Assim, conforme a cruzada se movia para fora, encontraria um a um os parnarcas, os próprios filhos do Imperador, e poderosos filhos que eram.
Cada um superava um marine espacial, tanto quanto um marine espacial superaria um humano normal, mas não apenas em tamanho. Mas também em intelecto, sutileza, habilidade, reflexos, sabedoria e poder. Verdadeiramente, os primarcas eram titãs de antigamente, e heróis que fariam Perseu, Aquiles ou até mesmo o poderoso Hércules se envergonharem. E assim foi que a cápsula que continha o infante Rogel Dawn pousou em um planeta chamado Inuit, um mundo de gelo e um lugar difícil para a humanidade até mesmo sobreviver. Preso em sua órbita ao redor do Sol, um lado do mundo estava sempre envolto em escuridão, o outro em luz, mas nenhum próspero ou fácil. O Sol de Inuit era velho e emitia pouco calor ou luz, então o planeta era mais parecido com uma bola de gelo do que o que consideraríamos um planeta para a habitação humana. A população de Inuit era resistente e severa, pois não tinham escolha, pois a fraqueza era a morte. Uma civilização dura que criava determinação estoica e robusta como uma questão de rotina. Para citar, o conflito contra os clãs romanos era comum, e os jovens guerreiros aprendiam a se defender contra os inimigos de seu clã tão cedo quanto aprendiam a suportar o toque mortal do frio impiedoso de Inuit. Eles são aprendizes incrivelmente rápidos e tinham um senso inato do valor funcional de um objeto e, mais importante, eles têm a força e a inteligência para conquistar aqueles que possuem conhecimento que eles não têm. Há muito tempo, antes que a vinda do imperador fosse sequer um sonho na terra coberta pela noite, o povo de Inuit começou a criar seu próprio reino nas estrelas. Em cada mundo conquistado, eles assimilaram, realinharam e reforçaram. Com cada conquista, sua cultura e aprendizado cresceram, mas Inuit permaneceu inalterado, mesmo se tornando o centro de um império estelar. As colmeias de gelo e as disputas de clãs permaneceram, e enquanto seu mundo dava origem a naves estelares e cercava suas órbitas com estações de armas, seus governantes mantinham os velhos costumes, os costumes que criaram sua força. As matriarcas senhoras da guerra, que comandavam exércitos entre as estrelas, ainda viviam vidas pouco mais fácil do que seus vassalos. Foi como parte deste império emergente que Rogel Dawn cresceu até a maturidade e depois para governar seus domínios como imperador. Muito de seus primeiros anos permanecem desconhecidos ou pelo menos pouco falados. É, no entanto, certo que no frio e na escuridão de Inuit, um menino chamado Rogel, por seus parentes adotivos, se levantou para liderar a Casa de Dorne, também conhecida como Icecast, e então para o governo do cluster Inuit. O patriarca do clã que criou Dorne tornou-se um avô adotivo para ele e ensinou-lhe muito sobre táticas, estratégia e diplomacia. Mesmo depois de descobrir que não era parente de sangue de seu avô, Dorne valorizava muito sua memória. Ele guardava uma túnica com borda de pele que pertencia ao homem e dormia com ela em sua cama todas as noites. Suas qualidades se casavam perfeitamente com as dos Inuit e ele expandiu seu império mais do que qualquer outro. Rogel liderou e treinou seus exércitos e criou espaçonaves como nunca antes vistas. Rogel então descobriu um golpe de sorte em suas viagens de descoberta. Seus navios encontraram uma relíquia do passado, uma arma grande e poderosa, pois no sistema Inuit havia uma embarcação da Era das Trevas da Tecnologia, um encouraçado de vasto tamanho que Dorne nomeou a Falange. Com isso, como seu novo navio capital e bandeira, ele se mudou e continuou o trabalho de seus antepassados de Inuit. Ele expandiu o império pelos sistemas vizinhos a um ritmo assustador, o povo resistente de Inward seguindo para onde quer que ele liderasse. As frotas de Rogel então fizeram contato com os desbravadores mais distantes e comerciantes desonestos na vanguarda da Grande Cruzada. Ele foi o 7º dos 20 primarcas a ser descoberto por seu pai, o imperador da humanidade. O encontro foi alegre, pois Rogel reconheceu a grandeza no imperador e sua conexão com ele no momento em que se encontraram. Para o imperador, a bênção e a alegria foram ampliadas pela descoberta de não apenas um filho, mas também uma cultura militar próspera e poderosa. Rogel Dorn ofereceu a poderosa nave, a Falange, para seu pai, o imperador. Ele era tão leal, tão rápido.
Mas o imperador devolveu Rogel para comandar e ordenou que ele assumisse o comando dos Astartes, os fuzileiros espaciais criados a partir de seu próprio material genético. Efetivamente, os filhos perdidos de Rogal. Dorne aceitou, mas ele tinha condições. Dorne não falou nada para sua legião no primeiro encontro. Ele é quieto e pensativo, um semideus observando-os enquanto eles tentavam agradá-lo. Ele insistiu em observá-los em combate e assim o fez. Quando a batalha terminou, ele finalmente quebrou seu silêncio. Rogal Dorn informou a eles que eram guerreiros, mas tinham muito a aprender. Então, à sua maneira inimitável, Rogel forjou sua conexão com sua legião, a única maneira que poderia ter acontecido, por exemplo. Dorn treinou seus homens, aperfeiçoando suas habilidades com sua liderança e orientação até se tornarem afiadas como navalha. A 7ª Legião se fundiu com seu Plymouth de maneira mais perfeita do que nunca e se tornou algo de temor e admiração. Quanto ao motivo pelo qual os filhos eram tão parecidos com seu pai, os punhos imperiais da 7ª Legião, deixarei para o próprio vídeo deles, mas foi uma combinação feita no céu. Foi perfeição. A partir daí, os dias da cruzada começaram para Ogol Dorn e sua recém-forjada legião, a 7ª, os Punhos Imperiais. A cruzada foi uma luta constante, uma guerra constante, mas para a qual Rogel estava mais do que equipado em todos os aspectos. Ele começou a lutar ao lado do Imperador, como todos os primarcas fizeram, exceto apenas um. Quando ele foi moldado, e o Imperador decidiu que era a hora, Rogel foi transferido para as forças de seu irmão mais velho. Digo o mais velho, como ele foi o primeiro encontrado pelo Imperador, o que serviu por mais tempo ao seu lado, o mais confiável e treinado pelo Imperador. Ele era Horus Lupical, o martelador do Imperador, e mais tarde seu mestre de guerra. Rogel finalmente servindo ao lado não apenas de um igual pela primeira vez em sua vida, mas de alguém que ele considerava digno de seu respeito e talvez um pouco de adoração. Para Rogel, Horus Lupical era tudo o que um estadista guerreiro e líder Pimarchan deveria ser. Rogol e Horus se tornaram amigos rapidamente e firmes. Uma vez, Horus afirmou que sua legião, as Muralhas Lunares, como havia sido chamada, os filhos de Horus após Alunor, eram os melhores no assalto, e que se ele encontrasse os punhos imperiais na guerra, seria um impasse interminável. A força irresistível contra o objeto imóvel. Tão alta era a opinião de Horus sobre seu leal e temível irmão Rogel. Eles lutaram lado a lado como irmãos em muitas campanhas. Eles achavam que seriam apenas melhores amigos para sempre. Mas Rogel estava na maioria das vezes nos teatros de guerra liderados pelo Imperador. Ele ficou conhecido por ser como uma sombra para o mestre da humanidade. Rogel também fez laços com outros Primarchs em muitas campanhas posteriores, mas ele não era carismático ou extrovertido e poderia ser conhecido como direto, então nem sempre se encaixava ou agia de uma maneira que provocasse uma verdadeira amizade. O outro Primarch com quem ele compartilhou um vínculo especial foi, é claro, o único Primarch que quase todos os irmãos não apenas respeitavam, mas amavam. Era Sanguinius, o Primarch dos Blood Angels. Em Sanguinius, ele encontrou as características que mais exemplificavam o objetivo da cruzada e o melhor da humanidade, apesar da óbvia mutação de Sanguinius, as asas que cresciam em suas costas. A relação de Brogan e Sanguinius só iria se transformar em uma verdadeira camaradagem e respeito. Nos tempos sombrios que se seguiram, era sempre em seu irmão Sanguinius que ele confiava. Guerra para acabar com todas as guerras. Foi seu irmão, o Anjo, que avançou quando ele não pôde, apesar de Rogel desejar com todo o seu coração que pudesse ir em seu lugar e salvar o Anjo, só por precaução. Foi também seu irmão Sanguinius, sozinho, que compartilhou o fardo da defesa do palácio. Mas estamos nos adiantando? Sanguinius, Rogel e Horus formaram uma amizade especial que poucos entendiam. Eles tinham algo em comum que apenas mais um compartilhava. Mas para isso devemos esperar o momento. Na cruzada, as forças do Império empurraram para sempre para fora e para fora, cada vez mais longe.
Ninguém poderia detê-los. Ninguém poderia contestar seu poder, seu propósito, seu caminho. E na cruzada, todos os piores horrores da velha noite, o período de fraqueza e necessidade da humanidade, foram destacados em exibição gráfica. Os tiranos xenos que lutaram esmagando humanos sob seus pés. Os loucos feiticeiros e psicopatas que dominavam toda a vida por sistemas ao redor. A degradação da humanidade finalmente acabou sempre que a cruzada chegava. A cruzada, na opinião de Rogel, trouxe emancipação, segurança e esperança para todas as tribos perdidas da humanidade. E puniu seus carcereiros, seus abusadores e seus inimigos. Onde outras legiões avançavam em ataques rápidos como relâmpagos e traziam planetas para a conformidade imperial rapidamente, mas se moviam tão rapidamente, não era o jeito dos punhos imperiais. Onde Horus poderia ter ganho o Império, disse que Rogaldorn o construiu. Rogel estabeleceu defesas, pontos fortes, castelos e fortalezas em locais onde guerras foram travadas. Para que nenhuma insurreição surgisse, mas também para que aqueles mundos que ele conquistou fossem defensáveis e seus povos deixados com orgulho. Ele construiu cada mundo e não seguiu em frente até ter melhorado as condições de todos que viviam lá, como seu irmão Horus o ensinou e seu pai, o imperador, o instruiu. Rogol acreditava. Onde outros lutavam pela batalha, ou pela glória, ou por elogios e honras, Rogol lutava porque acreditava. Ele acreditava em seus irmãos. Ele acreditava em seu pai. Mas o mais importante de tudo, ele acreditava no sonho. O sonho brilhante e radiante de uma humanidade livre, segura e feliz, onde eles não precisam temer os céus ou a escuridão ou a privação ou a ignorância. Rogel lutou por um amanhã melhor para toda a sua raça, e ele construiu esse amanhã melhor com cada fronteira de guardião de castelo que ele construiu. Rogel acreditava no sonho do Império do Homem. A cruzada culminou finalmente com duas grandes campanhas, uma que não posso mencionar aqui, mas a outra foi a campanha em Alenor. Em Alenor ocorreu a maior reunião de Greenskins já presenciada e as forças do Império do Homem se elevaram à ocasião. Foi o Imperador e Horus Lupercal que enfrentaram essa ameaça de frente. Outros estavam envolvidos, mas foram esses dois titãs da guerra que enfrentaram a liderança dos orcs de Alinor no combate mais pesado. No dia em que o grande chefe de guerra orc finalmente foi levado a Brook, o próprio imperador foi salvo por Horus, que decapitou o senhor da guerra Greenskin. E a batalha e a guerra acabaram. Em recompensa por isso, e pela montanha de elogios e provas de lealdade, fidelidade e habilidade, o imperador elevou Horus Lupercal ao exaltado estado de mestre da guerra. O imperador o colocou acima de seus irmãos para liderá-los, como ele havia feito anteriormente. Com isso, o imperador deixou a cruzada para voltar para casa, para a terra, e lidar com outros problemas. Foi um dos maiores dias na vida de Rogol, pois ele podia genuinamente admirar seu irmão mais velho e apoiá-lo, e apesar de nunca mostrar isso, pois não era seu jeito, ele estava tão feliz por Horus. Ele pensou que nenhum outro teria feito sentido, e Horus retribuiu essa confiança e a aumentou ao se esconder por um tempo e pedir a Rogel para ajudá-lo a se reinventar para definir e concordar com a identidade e os deveres de um mestre de guerra, e para estabelecer uma barra que Horus sempre deve se manter. Horus veio até Rogel como um de seus amigos mais próximos, mas também como um dos mais realizados e poderosos de todos os primarcas nas artes da guerra. Além disso, até certo ponto, ele veio em estado de artesanato, e como gerenciar seus outros irmãos, pois ele não esqueceu que Rogaldorn já havia sido, antes de ser encontrado pelo imperador, monarca de um império de guerreiros. A abordagem administrativa de Guilliman não teria se adequado à situação, por mais que ele tenha sido elogiado por sua habilidade, pois era uma congregação de guerreiros lendários. Que Horus teria que cavalgar, teria que dobrar a sua vontade, a sua direção. Isso não poderia ser feito por decreto. Depois de um tempo,
o imperador chamou Dorne para a Terra para ser seu pretoriano. O imperador da humanidade tinha seus guardas de corpo e palácio e os custódios, os 10.000. Mas ainda assim, ele chamou Rogol de volta para estar com ele, para proteger Terra e o Sistema Sol, e para melhorar as defesas do Palácio Imperial, tanto quanto eles pensavam que não seriam necessárias. Muitos se sentiram agravados com a honra singular. Perturabo dos Guerreiros de Ferro em particular se revoltou contra esse favoritismo mostrado a Rogol, mas Rogol não se importou. Rogal Dorne sabia que ele era o melhor homem para estar ao lado de seu pai. Eu tenho uma teoria para outra razão. Rogal poderia ter estado ao lado do imperador. Mas novamente devemos esperar por aquele momento temido. E foi neste ponto que o horror começou de verdade, e nada que Rogol tinha visto antes disso o preparou para o que estava por vir. Nada poderia. Enquanto liderava um pequeno contingente de sua guarda escolhida a dedo a caminho do terror para assumir sua posição como pretoriano, Rogel encontrou um navio perdido pedindo ajuda. Era o Eisenstein. A bordo, os Guardiões da Morte exigiram falar com ele imediatamente. Naquele momento fatídico, nesse encontro mais carregado, Rogel Dorne descobriu a terrível verdade. O guerreiro da Guarda da Morte, Capitão Nathaniel Garrow, era um arauto da desgraça para Rogel. Ao informar o Primarch que seu irmão, Horus Lupercal, havia se tornado traidor e recrutado outros, e agora estavam em aberta rebelião contra seu pai. Por isso, Garrow quase perdeu a vida, pois Rogel ficou tão atordoado e enfurecido com essa infâmia que duvidou tanto de Garrow que quase o matou, mesmo que evidências suficientes surgissem para provar a palavra de Garrow e confirmar que o pior pesadelo havia começado. O mestre da guerra, Horus. Ele se voltou contra o Império e o Imperador, e estava se preparando para fazer guerra contra todos aqueles que permaneciam leais ao trono. Pobre Rogol. Não se pode imaginar a esmagadora desolação quente que ele deve ter sentido com essa notícia. Por que ele não poderia aceitá-la imediatamente? Pois um de seus irmãos se voltar contra o Imperador era uma coisa. Talvez Angron ou o humilhado Lurgar, ou até mesmo o insano Conrad. Mas para seu irmão mais velho, aquele que ele mais admirava, aquele em quem ele tinha mais esperança, ter caído? Naquele momento isso abalou Rogal Dorne até o âmago. Do nada, a esperança, o sonho do Império foi ferido, como nunca antes para Rogal. Para um de seus irmãos se voltar, teria provocado raiva, mas não confusão. Valrogel deve ter se machucado então, por ter o primarca mais grande e próximo ao imperador, seu mestre da guerra, um filho mais confiável. Virar-se contra ele era além da crença, pois Horus Lupercal havia virado as costas não apenas para seu pai, não apenas para seus irmãos leais, mas para o sonho do Império. Ou Saluz teria jogado Rogel em tal confusão, pois se Horus, a luz mais brilhante, e o primarca, que parecia acreditar tão ardorosamente na esperança da cruzada, para Horus chamar isso de mentira era quase demais para suportar. Rogal deve ter querido decolar para confrontar seu irmão imediatamente, não para lutar contra ele, mas para implorar que ele volte para a luz. Mas não, Dorne. O guerreiro dentro da alma deste Primarch deve ter sabido. Assim que ele soube que 3 de seus irmãos haviam caído na escuridão que cercava Horus, ele sabia. Ele sabia que Horus não era um conhecido e que os outros o apoiariam e o manteriam no curso em que ele estava. Como Angron ou Mortarion eram compreensíveis. Mas Fulgrim. Choque após choque. Horror após pesadelo. Tristeza sobre tristeza.
Com tais coisas ao seu redor, Rogol sabia que Horus não seria capaz de ser desviado de seu caminho. Nunca seria capaz de dobrar o joelho e implorar por clemência. Ele precisava ser adorado como Horus. Então a sorte foi lançada, e Dorne sabia que isso não se apagaria. Dorne enviou sua frota para o sistema Istvan, onde a traição estava ocorrendo, e levou a si mesmo e sua elite para a Terra para informar seu pai, o Imperador. Horus Lupercal se voltou para o mal. Ele havia sido seduzido pelos poderes sombrios da corrupção, pelos deuses sombrios do caos. Além disso, ele levou consigo outros irmãos. Os visitantes do Eisenstein relataram que Horus havia convertido Angron dos Devoradores de Mundos, Fulgrim dos Filhos do Imperador e Mortarion da Guarda da Morte. 4 legiões inteiras estavam em revolta, lideradas pelo general mais capaz de todos. Rhodgal voltou para seu pai na Terra. O Imperador enviou 7 legiões completas e seus primarcas para destruir a rebelião. Enquanto os arquitraidores se defendiam e hasteavam sua bandeira em Istvan V, a força de retaliação do Imperador se preparava para desembarcar. 3 legiões deveriam desembarcar primeiro e atacar os pontos fortes dos traidores para então serem apoiadas pelas outras 4. Os Salamandros, Iron Hands e a Guarda do Corvo desembarcaram em Istvan e começaram seu furioso ataque às posições de Horus e seus irmãos traidores. O que aconteceu a seguir é muito complexo e muito importante para ser abordado aqui, mas em resumo, os 3 foram enganados, eles foram traídos pelas outras 4 legiões que desembarcaram atrás deles, os portadores da palavra, na Legião Alfa, os guerreiros de ferro, e os senhores cavaleiros já haviam se rendido aos poderes ruinosos. Eles desembarcaram e montaram fortificações. Depois se juntaram às forças de Horus e simplesmente explodiram as 3 legiões leais em pedaços. E quando terminaram com isso, sacaram suas espadas de corrente e entraram em combate corpo a corpo. O massacre foi grande. As 3 legiões leais, os Salamandras, Ravengard e Iron Hands, foram surpreendidas, traídas e quase exterminadas naquele dia. Mas o pior de tudo, irmão realmente matou irmão. Embora Corvus Corax, primarca dos Ravengard, e Vulcan, primarca dos Salamandras, tenham conseguido escapar dessa terrível armadilha, Feras Manas, o primarca dos Iron Hands, foi morto, sua cabeça cortada dos ombros por seu antigo melhor amigo e confidente mais próximo de todos os primarcas, nada menos que seu irmão Fulgrim. O que aconteceu com os punhos imperiais perto de Istvan será abordado em seu próprio vídeo, mas após um curto período, Rhodgal emitiu seus recalls do Sistema Sol para ajudar em sua defesa. Sua legião, apesar de ter a vantagem contra um oponente mais numeroso e estavam vencendo, fez como instruído e, sofrendo baixas, eles se retiraram do combate e seguiram para a terra conforme instruído, pois os punhos imperiais eram sempre obedientes ao seu senhor, não importa a situação. Os próximos anos foram um inferno vivo para Rhogal Dorn. Ele recebeu o comando do restante dos exércitos lealistas como o novo mestre da guerra do Imperador. Em menor número e constantemente superado por seu irmão Horus Lupercal, a guerra sempre parecia ir contra Rhogal. Ele lutou como um tigre, organizou-se como um redemoinho e foi tão taticamente astuto quanto qualquer um que pudesse ter preenchido seu papel. Melhor talvez até do que seu oponente se os papéis fossem invertidos, mas o inevitável ocorreu e os lealistas foram empurrados para trás repetidamente e nem todos os seus irmãos obedeceriam aos seus comandos nem seguiriam sua liderança, apesar dos riscos envolvidos. Leman Russ, primarca das guerras espaciais, partiu em sua própria fúria, quase matando o mestre de guerra traidor. Mas ele não terminou o trabalho quando teve a chance, então ele e sua legião e frota foram forçados a batalhas consecutivas, todas projetadas para uma coisa. A única coisa que Rhodgal mais temia, a prevenção dos Velka Fenrika, os lobos espaciais, de poderem retornar para defender o palácio de Tela.
Rojo estava praticamente sozinho, seu pai lutando no Webway, seus irmãos mais próximos derrotados ou em batalhas distantes e incapazes de responder ao seu chamado de Claxon para o mundo do trono. Ele só tinha Jagatai, um irmão que poucos conheciam, poucos ainda gostavam ou confiavam, apesar dele não ter feito nada para merecer a reação. Rojo estava, para todos os efeitos e propósitos, tão sozinho. Neste ponto, peço desculpas novamente a vocês, meus gentis ouvintes, pois não consigo me apressar neste assunto. A própria alma de Weimar 40.000. Acreditei que seria capaz de condensar esta história em apenas um vídeo, mas descubro que o assunto, o trabalho, é muito grande. Não sacrificarei a jornada pelo destino, pois isso diminuiria o impacto e a importância do todo. Por essa razão, peço a sua indulgência e imploro pelo seu perdão, pois o conteúdo é muito grande. Devo terminar esta parcela aqui. Também porque o estilo e ritmo da próxima parte serão tão diferentes que faz sentido, lógico. Como os melhores contadores de histórias sabem e deixam o melhor ou o pior para o final. Espero que você continue comigo neste caminho até o momento mais sombrio, o mais longo, pois estará disponível em breve.